Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 7.4, exercício número 3. Vamos ao enunciado. Escreva as formas de decomposição em frações parciais da função, como no exemplo 7. Não determine os valores numéricos dos coeficientes. Temos aí letra A e letra B. Bom, vamos analisar aí primeiramente a letra A. Primeira coisa a se analisar aí, né? Quando eu tenho uma função racional, o que é uma função racional? Divisão entre dois polinômios. Para verificar aí a decomposição em frações parciais, a gente avalia o grau do polinômio primeiramente. Então, eu vou avaliar o grau do polinômio de cima, chamar o polinômio de cima de polinômio P. Então, o grau de P ele é igual a 4, a maior potência ali da variável x. E o polinômio de baixo eu vou chamar de polinômio q. Então, eu vou avaliar aí o grau do polinômio q. O grau do polinômio q é 5. E aí eu tenho a condição que o grau de p ele é menor que o grau de q. E quando isso ocorre, né, quando o grau de p é menor que o de q, portanto, eu posso decompor em frações parciais. Se o grau de P for maior ou igual ao grau de Q, primeiramente eu tenho que fazer a divisão dos polinômios até que o grau de P, ou seja, o grau do numerador, seja menor que o grau do denominador. E aí a gente pode separar em frações parciais. Agora, a gente vai pegar a fração aqui e eu vou fatorar o denominador para que a gente possa separar os termos e ver as condições aí em como a gente separa em frações parciais. Então, vou reescrever aqui, ó. A fração aí é x² mais 1 em cima, certo? Aqui eu tenho dois termos e os dois termos eu tenho x. O x ao cubo, que é a menor potência, pode ficar em evidência. E aí a gente vai ter x ao cubo que multiplica. Aqui, como era a quinta, tirei o x ao cubo, sobra aí o x ao quadrado, né? Como é a mesma base, somos expoente. 2 mais 3, volta a ter o 5. Mais 4, né? Tirei o x ao cubo, fecho parênteses. Então, essa é a fração aí de forma fatorada, né? Não tem mais o que reduzir. Agora, eu vou avaliar os termos, né? Eu tenho os dois termos aí. Primeira coisa que eu vou avaliar no termo, então nesse primeiro termo, é se ele é redutível, ou seja, é igual a zero, é igual ou diferente de zero. Existe algum valor de x que dá zero? Sim, se eu colocar o x aqui zero, né? Essa função vai dar zero. Portanto, eu tenho que ele é redutível, tá? Toda vez que for redutível, o numerador da fração, certo? Vai ser igual a uma constante, apenas 1A, tá? Aí a segunda coisa que eu vou verificar é se o termo se repete, ou seja, eu vou verificar a potência, né? Nesse caso é 3, ou seja, eu tenho aí que n, né, que é a potência, é maior que 1, tá? Então, portanto, eu tenho que repete-se. Repete-se. Quando eu tenho a condição que repete-se, o que que isso significa? Eu vou escrever uma fração para cada potência, tá? Por isso que é a condição de repete. Então, porque a potência é 3, eu vou ter uma fração aí para a potência 1, para a potência 2, para a potência 3, tá? Essa é a condição aí que eu verifico. Então, o primeiro termo aqui vai separar em duas frações. Esse numerador aqui, ele não
influencia na hora da separação aí das frações, né? E a gente não vai precisar ir, não determine os coeficientes. O coeficiente seria o A, B, C, D, são as incógnitas que a gente cria. Então, aqui, para esse primeiro termo, eu tenho que o termo é redutível. Então, no numerador vai ir um A, uma constante, dividido o denominador, né, que é essa parte se repete ou não, vai vir a primeira potência, ou seja, a primeira potência é x elevado à primeira. Aí eu vou ter mais, é redutível, então o numerador é uma constante, dividido pela segunda potência, x quadrado, mais uma constante c dividido pela terceira potência, x ao cubo, ou seja, o x se repete aí 3 vezes, então tem que colocar uma fração para cada potência. E aí agora também eu vou verificar se esse termo aqui, o segundo termo, se ele é igual a zero, né? Como aqui é x quadrado mais 4, se eu jogar o 4 para lá, fica menos 4, ou seja, não vai existir valor de x que vai zerar essa função. Então, eu sei que isso é diferente de zero. Quando é diferente de zero, o termo é chamado de irredutível, tá? Se o termo é irredutível, significa que no numerador, né, quando eu fizer a separação de frações parciais, o numerador vai receber uma fração do tipo, como aqui eu já usei o A, o B e o C, eu vou já colocar de exemplo aqui a próxima letra, um dx mais z, tá? Ou seja, vai receber uma fração uma função de primeiro grau. Aqui recebe uma constante, se for redutível, se for irredutível, ou seja, diferente de zero, o termo ali, a gente vai colocar no numerador a função do primeiro grau. E a segunda condição que eu tenho que verificar é a potência, nesse caso a potência é igual a 1, né? Eu tenho aí n igual a 1, portanto, não repete-se, tá? Se não repete, uma fração, tá? Então, eu só tenho uma potência, vai ser uma fração única. Então, vai ficar mais, né? A fração referente a esse termo. No numerador vai vir a função do primeiro grau, dx mais e, dividido pelo termo x quadrado mais 4, que é um termo que não se repete. Se fosse x quadrado ao quadrado, eu teria aqui mais um fx mais g dividido pelo x quadrado mais 4 ao quadrado, porque esse termo iria se repetir, né? Seriam duas frações. Então, esse aqui é o que a gente tem aí para a letra A, tá? Separado em frações parciais. Para a letra B, a gente vai analisar aqui, ó, o grau do polinômio de cima, grau de P, é só uma constante, o grau é zero. E o grau aqui de baixo, que é o grau de Q, né? A gente tem aqui o x quadrado que está ao quadrado, quando eu abrir esse quadrado vai ficar x a quarto, o grau é 4. A gente sabe aí que o grau de P é menor que o grau de Q, portanto, a gente pode aplicar aí e separar em frações parciais, né? Se fosse maior ou igual, a gente teria que fazer a divisão de polinômio primeiramente. Então, AB, né? A gente já pode analisar aqui o termo, ó, e verificar que não dá para fatorar mais, ele já está fatorado. Eu só vou copiar aqui para facilitar a marcação. Ele é o x quadrado mais 9, que é um termo irredutível e que se repete, né? O que a gente acabou de verificar aqui em cima, né? Ó, esse termo aqui, eu sei que ele é diferente de zero, né? Não dá para zerar, porque o x está ao quadrado e aqui é mais 9. Então, ele é diferente de zero, ele é irredutível, tá? E eu sei que o valor de n dele é maior que 1, né? N maior que 1.
então ele repete. Então, como que eu vou ter aí? Eu vou ter, como ele é irredutível, é uma função do primeiro grau. Então, eu vou criar um ax mais b, dividido, como n maior que 1, eu pego a primeira potência, que é o x² mais 9, né? Elevado à primeira potência. Aí, mais, como ele se repete, eu preciso fazer aí para a segunda potência. Então, aqui eu crio, como é irredutível, crio outra função do primeiro grau. Agora, um cx mais d, né? As variáveis, os coeficientes vão diferenciando. E agora, o termo que se repete, que é o x² mais 9 ao quadrado. Se fosse aqui ao cubo, eu teria mais aí, aqui, um ex mais f sobre x² mais 9 ao cubo. E assim sucessivamente. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!